Olá, seja muito bem-vindo a mais um Câmara Entrevista e no programa de hoje nós vamos falar sobre segurança pública e polícia militar. E para isso eu recebo aqui no estúdio da TV Câmara o Tenente Coronel Jefferson Bastos, comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar aqui do interior, o batalhão do município de Jaú e também da região. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu, Coronel? Obrigado, gente, pelo momento que nós temos disponível para passar, os assuntos de segurança da nossa cidade e região. Bom, vamos começar esse bate-papo falando um pouco sobre a história do Coronel com o batalhão, o 27º Batalhão da Polícia Militar aqui de Jaú. Foram 3 passagens ao todo, essa é a terceira, né, Coronel? A terceira vez, né? A primeira em 97, durou até 2012, é isso? Isso, chegamos aqui há muito tempo atrás, cerca de 18 anos atrás, mais de 18 anos, como tenente, e fizemos uma carreira, tenente, capitão, até ser promovido a major. Foi a primeira fase, onde trabalhávamos muito mais junto à população, em termos operacionais, estávamos o tempo todo na rua. Foi o tempo em que eu tive a escola aqui em Jaú. Eu até agradeço, nesse período que eu tive o capitão Troijo na época e major Américo, ambos coronéis hoje, E foram, acho que, os meus mestres aqui na região e ensinaram tudo que eu tinha que saber sobre Jaú. Porque Jaú, eu vinha da zona sul de São Paulo, é uma realidade completamente diferente, e Jaú, com um povo bem dinâmico, que atua junto. Lá em São Paulo você tem um povo assim mais passivo, onde você tinha muito migrante, muita gente que não conhecia a realidade da cidade, ele apenas vive ali na Zona Sul. É dormitório. Aqui em Jaú não, o pessoal mora, vive, realiza na cidade. Lá na Zona Sul era bem diferente. Então você vê um amor diferente aqui pela cidade e essa colaboração. Foi muito positiva essa fase, porque muitos trabalhos comunitários, muitas realizações, e isso é gratificante. Bom, 97 até 2012, foram 15 anos aí trabalhando no 27º Batalhão. Depois o senhor deu uma pausa, a gente está falando desse histórico do Tenente Coronel aqui no 27º Batalhão, porque ele voltou, assumiu agora também como comandante do 27º em abril deste ano. Mas nesse período, depois na sua segunda passagem, que foi de outubro de 2012 até setembro de 2015, muita coisa aconteceu, Coronel? Foi porque eu já cheguei nessa fase como oficial superior, que é assim, da direção, dos destinos do batalhão. Então eu passei por uma fase de coordenador operacional e depois subcomando e comando, junto às decisões. Na época, Coronel Rames e Coronel Sestari, outros professores nossos aqui na unidade. E nessa fase nós tivemos a grata satisfação de comandar interinamente, tanto na ausência dos coronéis, como no cargo vago, que ficou de janeiro até praticamente agosto, quando eu fui promovido. Aí promovido eu não podia mais, eu tinha que aguardar minha promoção, a minha transferência, no mês de setembro. E foi muito gratificante porque comandamos de fato e de direito, E justamente nesse período, inclusive, o coronel acabou adotando uma iniciativa que ganhou repercussão nacional, inclusive, que foi o WhatsApp Cidadão, Coronel? E está em prática até hoje, essa iniciativa. Sim, eu posso até dizer, porque eu não era assim muito adepto a essa tecnologia de rede social, de celular. Eu me recordo de uma data em que houve 2 roubos na cidade de Jaú. Aí eu saí como comandante interino para verificar os 2 roubos. Já haviam ocorrido e nesse momento uma motocicleta que possivelmente estaria envolvida no roubo, e depois veio essa constatação graças ao uso de rede social, ali próximo a Bocaina, na entrada de Bocaina. E eu estava ali próximo à interligação das rodovias, quando eu resolvi, então, verificar essa abordagem. E eu vi os policiais trocando mensagens. E nas mensagens com vídeo. E tinha ali a moto sendo abordada
e vídeo dela no dia anterior na cidade de Araraquara cometendo delito. E era moto, eu vi ali a placa e tudo mais. E realmente o indivíduo estava relacionado com roubo. Aí veio essa ideia, e se a gente fizesse algo, eu não sabia como funcionava, a rede social tinha limite de número, né, de grupos. Então surgiu essa proposta, levamos, né, o presidente do Conseg, que aprimorou e nos deu a total condição, né, com o aparelho, com a manutenção do aparelho, ajudou na divulgação tremendamente. Ele fez divulgação em toda a sociedade, ônibus, fez divulgação em escolas e de repente virou um fenômeno. Hoje continua funcionando, parece que nós temos pessoas que ajudam, pessoas anônimas, que sempre que tem alguma informação elas já mandam para a gente no WhatsApp com resultados. Eu já acompanhava, inclusive, esse trabalho do dia a dia dos policiais militares, né, em outras emissoras de televisão, e o que a gente percebia como jornalista na época é que o WhatsApp já funcionava como uma ferramenta meio que interna dos policiais, né, para eles trocarem informações de suspeitos, enfim. E essa iniciativa, o que ela acabou fazendo foi aproximar isso também da comunidade como um todo, né, Coronel? Exatamente. Eu me recordo que flagrantes ocorreram, a gente evitava até dar uma grande divulgação, porque no começo do uso da ferramenta... Às vezes o pessoal misturava um pouco as coisas. Sim, então a gente tinha uma quantidade enorme de mensagens que não eram informações criminais nem ocorrências de emergências. Então nós tínhamos muito bom dia, boa tarde, mas com o passar do tempo, isso foi se normalizando e as pessoas têm esse interesse, principalmente os jovens, em ter esse número e passar de verdade, porque quem passa tem um número registrado, então não existe trotes. Vamos até ressaltar, são para casos que a pessoa veja o flagrante, né? Isso. Como é que funciona? E a gente vai até disponibilizar aqui no rodapé do vídeo o número do WhatsApp Cidadão da Polícia Militar. Perfeito. Explica mais uma vez para a gente. Então, veja, o número 190, o atendimento 190 não pode deixar de existir. Continua, normal. Mas se a pessoa está vendo o fato, olha, estou vendo uma pessoa armada na rua, eu estou vendo alguém, né, subindo no telhado, passa isso via WhatsApp, porque ele vai ter essa precedência. O policial que vai pegar ele de imediato já passa isso para as viaturas, que estando em patrulhamento e não em atendimento de ocorrência, vão de imediato no local. Às vezes conseguiu até tirar a foto da placa do veículo que o criminoso estava. Eu me recordo do ano passado, desde que eu voltei, eu não chego nem perto da gerência do WhatsApp, mas no começo a gente ficava em cima. Eu lembro deles mandarem vídeos do pessoal tentando entrar em residência. A viatura vai lá, veja, não vamos esperar acontecer o delito. Ah, mas a pena até menor porque ela não cometeu. Melhor ainda. Melhor não ter o trauma do cometimento. Conseguir evitar, né? É bem melhor do que depois ter que ir lá e ir atrás do suspeito. Enfim. Justamente. Muitas ocorrências de acidente, às vezes na estrada, que nem é função da Polícia Militar, e sim da Polícia Militar Rodoviária. Mas você tem a foto, quantas vezes eu vi ali o pessoal me mostrando, pessoas das ferragens, então a gente já avisa, olha, pode avisar o SAMU que nós vimos a foto das pessoas da ferragem. Então, e a população colabora demais. Flagrantes de roubo, nós tivemos, não a imagem, mas a pessoa, estou vendo, e a pessoa jogou a faca em tal lugar e foi para tal lugar. A viatura foi lá e pegou na hora e configurou flagrante. E isso repercutiu de uma forma tão grande que começamos a receber ligações do país inteiro quando passou em rede nacional. E o projeto acabou sendo implantado em muitos outros batalhões de polícia. Sim, pelo aqui no estado de São Paulo, vários que procuraram a gente, vários que implantaram, né, só pelo fato de ver na mídia. E alguns receberam convites para ir para outros estados. Falaram, não, mas eu não preciso, é bem simples. É bem explicável. É apenas a iniciativa, a ideia, né, da iniciativa de conectar a Polícia Militar com a comunidade. Agora, Coronel, falando um pouco, né, o senhor teve esse período fora, coincidentemente, as duas passagens que o senhor teve fora aqui da cidade de Jaú foi pelo mesmo município, Presidente Venceslau. Isso. A gente sabe que cada município tem a sua realidade.
O que o senhor pode citar de diferença de uma para outra, as experiências, o que coloca Jaú de maneira positiva e o que a gente precisa melhorar ainda na questão da segurança pública? Tá, em termos de experiência, o que eu posso colocar é que o povo de Jaú é muito dinâmico, muito interativo. Quando você precisa, eles estão disponíveis. Então isso é uma das razões que fizeram Jaú, por vários anos, ser a cidade menos violenta do estado de São Paulo, algumas vezes do país. E agora, em termos de ocorrências, são diferentes demais. Nós tivemos um jacaré um dia na porta do quartel. Isso é verdade, isso está na imprensa. Se bem que a gente já teve várias onças aqui na cidade, né? Verdade, né? Aqui em Jaú, tivemos em Bauru também, aqui na região, né? Tem se tornado meio que comum agora. As queimadas diminuíram, parece que eles, né, aumentaram. Lá nós tivemos uma onça pintada na cidade de Presidente Epitácio. Aí muda um pouco a conversa. Já. Ela é bem maior. Mas lá são dois, o Rio Paraná e o Paranapanema. Então é divisa. Ali está mais perto do Paraguai do que de Jaú. Lá eu estou mais perto de Campo Grande, estava mais perto de Campo Grande do que de Jaú. É uma outra realidade. Então, né? Tem tráfico, muito tráfico. E Jaú é diferente, a quantidade de droga que circula é diferente. Então, foi uma escola para a gente também, a gente sempre tem que aprender, né? E nós trouxemos algumas experiências, né, para tentar usar aqui na região. Bom, o senhor disse, né, da Zona Sul de São Paulo, nasceu Sim. em São Paulo, mas praticamente adotou Jaú já como a cidade, né? Sim. E agora, em abril desse ano, retornou aqui para o município no comando do 27º Batalhão, assim como eu também retornei para casa, né? Voltei aqui para a TV Câmara. Eu gostaria que o senhor falasse agora das prioridades do senhor para esse ano e a partir deste momento, então. Nós temos algumas novidades para destacar, o senhor vai destacar para a gente aí. Eu gostaria que o senhor desse um panorama, quais são as prioridades do senhor a partir dessa nova gestão à frente do 27º Batalhão. Certo. A prioridade nossa sempre é aproximar a população da Polícia Militar. Por quê? Temos e sempre teremos, o Estado sempre vai ter limitação financeira, vai ter limitação, consequentemente, do efetivo. Isso em todos os níveis de Estado. Então a gente precisa de soluções como foi o WhatsApp, vamos dizer, inteligentes. Às vezes não é muito legal esse termo, mas usar alguma tecnologia que permita que a gente tenha uma eficiência maior. E isso, às vezes, essa tecnologia é em parceria, é tecnologia de método, né? Então, agir com as instituições, assim, a gente pretende aprofundar o relacionamento com instituições para que a gente possa fazer, por exemplo, operações conjuntas com várias instituições. A gente gostaria de parcerias com, por exemplo, instituições executivo, né, a própria Câmara, que dão resultado, porque quando você une essas instituições, já no passado, naquela primeira fase, tivemos alguns eventos sociais com a Câmara Municipal. E isso ajuda muito, porque quando você tem um evento social, você vai junto com a Polícia Civil, Polícia Militar, Câmara e corte de cabelo, você se aproxima da população e você ganha confiança e informações. É sempre importante. Inclusive a Câmara tem aquele projeto, né, de homenagear os policiais que honraram o seu trabalho durante o ano, foram destaque. Muito importante. Nós tivemos a premiação recentemente, né, no mês de março, nós tivemos, na verdade, no mês de abril, nós tivemos essa premiação, o senhor esteve presente. No segundo dia que eu cheguei. E é sempre importante, né, Coronel? Porque motiva o policial, né? A gente ter o policial motivado, ele vai render mais, porque o nosso trabalho não é um trabalho matemático, não é um trabalho com equipamento, é com a pessoa. Então o policial, a gente sempre tem que estar motivando para que a hora que ocorra algum delito, ele tenha essa motivação, porque ele sempre vai estar sendo agredido. Ele vai sempre para um conflito. Nunca o policial vai para uma festa. Ele sempre é chamado para resolver conflitos. Então, o que mais faz o policial durante o dia inteiro é mediar conflitos. E às vezes ele tem que usar da força.
quando ele usa da força, ele tem que estar com essa motivação. Ele sabe que o oponente, que às vezes é até uma pessoa que está surtando, não é necessariamente um delinquente, mas ela vai partir para cima dele. Então, se ele não tiver com essa motivação, e a Câmara Municipal foi muito feliz quando passou a motivá-lo, porque o policial que recebe essa... É um reconhecimento que traz a família, né? Mostra para a comunidade. Ele incentiva os outros a tentarem também ser o policial que vai receber essa homenagem no ano seguinte. Isso é muito importante. Toda e qualquer motivação. E a gente, né, gostaria, né, dentro desse tema, de conseguir inovações. A gente pode citar até as inovações já presentes, que é o drone. Né, olha, isso é uma novidade, viu, gente? É a primeira mão. Polícia Militar, 27º Batalhão da Polícia Militar aqui de Jaú, tem essa novidade, já utilizou inclusive em algumas operações, experimentais, né? Experimentais, mas agora de forma oficial, né? Como é que vai funcionar esse trabalho, Coronel? De forma oficial foi hoje que chegou pra gente, né? Eu vi aqui, quando sentei aqui na cadeira, que veio a autorização. Nós temos um trabalho do Capitão Terra, de Barra Bonita, com a participação de 2 córregos, né, da Justiça, de 2 córregos que conseguiu a verba. Foi assim, um trabalho assim, homérico, hercúleo, do Capitão Terra. Nós temos o primeiro drone do Brasil autorizado a trabalhar na área urbana. Não existe nenhuma empresa, ninguém que tenha essa autorização. E desde novembro nós temos. Nós tivemos uma mudança, né, na legislação, até porque algo novo, né, que está crescendo de maneira bastante rápida, né? E a Polícia Militar é a primeira instituição e, na verdade, é o primeiro drone urbano legalizado. Legalizado, primeiríssimo. Então, tá certo com a ANAC, tá certo com a Anatel, com a Força Aérea. Então, ele tem a limitação de área que ele pode operar, ele tem a altura que ele pode operar. Depois, eu até peço que o Capitão Terra um dia venha falar, com porque certeza. O assunto é extenso, tem seguro, tudo pago. É um drone pequeno, mas que a gente espera. Você perguntou e já então para a população sobre, entender. Né? Ele vai nos ajudar tanto na hora de fazer, de vigiar, né, de verificar, porque ele sobe. Nós já vimos por aí várias imagens de drones. Sim. E lá de cima ele vai ter ele tem uma câmera que aproxima. Eu não sei te dizer o tamanho do zoom. E, inclusive, hoje ele está colocando uma câmera térmica, mas uma câmera térmica não aquelas que nós temos no Águia, né? É uma câmera térmica que vai servir para busca. E, então nós temos pessoas perdidas ou indivíduos que fugiram, né, de alguma ocorrência. Então ela vai apontar ali o indivíduo, vai ficar um ponto, não vai ficar silhueta, mas todo mundo vai ser um ponto. Provavelmente em locais de difícil acesso, né, que às vezes o helicóptero Águia não consegue, mesmo sendo o helicóptero, ele não tem a mesma agilidade. Ele vem de Bauru, aqui em 2 minutos ele sai da maleta e está operando. 2 minutos ele já está no ar. E então ele tem essa facilidade. Sim, se é um caso mais grave, aí o helicóptero vem de Bauru, né? Mas a gente tem essa possibilidade de casos menores a gente já poder fazer essa vistoria na mata, vistoria em prédios, em galpões, quando tiver alguma ocorrência. Não dá para o Águia estar vindo toda hora para cá. Serve para a polícia fazer trabalho de reconhecimento também, Isso. enfim. Bom, a gente vai convidar ainda o Terra para trazer mais detalhes a respeito dessa novidade anunciada em primeira mão aqui pelo Coronel Jefferson Bastos. Agora, Coronel, eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito. Nós tivemos vários vereadores que encaminharam requerimentos questionando quanto à abertura da Base Norte, ali em frente ao prédio da Fundação, né? Nós tivemos o Fernando Barbieri, por exemplo, o Fernando Frederico, o Charles Sartori, o senhor disse também o vereador Lampião. Essa base vai ser reaberta? O que o senhor pode trazer de informação para o pessoal de casa? O único que está sabendo, acho que é o Barbieri, porque ele visitou a gente essa semana, mas já sabíamos que chegariam novos policiais e então já há um acerto com o Capitão Murad
de escalas, e a partir de 1º de junho nós teremos o policiamento efetivo lá na base, pelo menos policiais, 1, 2 policiais trabalhando. O que a gente ainda não bateu o martelo, vamos bater o martelo até segunda-feira, é o horário. Provavelmente teremos das 7 da manhã às 7 da noite durante a semana, final de semana não. Havia uma possibilidade dele trabalhar das 11 da manhã às 11 da noite, inclusive de sábado e domingo. Mas analisando aí, ainda não batemos o martelo. Isso daí eu vou precisar do Capitão Murad, que é o operacional. Mas existe a possibilidade de estender o horário até às 11 horas da noite? Sim, ele vai trabalhar até às 11. Ou das 11 às 11, ou das 7 às 11. E aí, ou todos os dias, ou de segunda a sexta. Esse já era um pedido antigo, inclusive, né, dos vereadores, até porque, no caso do Fernando Barbieri, o Fernando Frederico, eles lecionam ali nas faculdades integradas de Jaú, e o Fernando Frederico, inclusive o Fernando Barbieri, aliás, tinha feito um abaixo-assinado com assinaturas de mais de 1000 alunos, estudantes. Vocês receberam, né? E a gente sabe que ali, você passa no horário da noite, a partir das 7 horas, aquela região está lotada de carros, né, Coronel? Sim. E é importante a presença ainda mais próxima ali da polícia. Além da própria faculdade, ali é uma via de ligação muito importante. É verdade. Então, às vezes, quando ela estava efetiva, muita gente para ali para passar uma informação ou pedir um apoio. A população, né, a gente gostaria que entendesse que não dá para ter base em toda a cidade, em todos os lugares. Se pudesse até, né, você sabe que quando houve a implantação das bases, eu era o comandante operacional. Eu implementei as bases, na época era o Coronel Américo, Major Américo, o comandante do batalhão, ele deu todo esse apoio e nós implementamos a base sul, a base norte, a base oeste, Potunduva, só que por razões, né, que independem da gente, relacionadas ao efetivo, ao atendimento de ocorrência, elas foram até sendo retiradas. Se pudesse, porque uma base, veja, para funcionar 24 horas, ela teria que ter 4 policiais trabalhando. Isso para ficar só na base? Sim, só na base. Então, esses 4 policiais, a gente pode colocar 2 viaturas funcionando, não 24 horas. Você precisa de 2 policiais para ter força numa viatura, né? Você não pode, quanto mais policiais, mais força. Então, foi necessário, nesses últimos tempos, esse desmantelamento. Porém, é muito importante ali, é estratégico demais. Nós temos a questão das drogas ali no museu, nós temos N problemas que eu poderia ficar elencando, mas às vezes até estrategicamente não é bom elencar, e eles vão nos ajudar nesse sentido. E a gente espera que a população passe as informações para o policial que estiver na base, porque ele na verdade vai ser mais um facilitador. Ele vai acionar o pessoal, ele vai juntar e fazer esse trabalho de análise para que a gente possa agir. Mas sempre ele vai estar ali nesse horário, provavelmente das 7 às 11, e vai ser um ponto de apoio. É isso que a gente quer, que todo mundo saiba que pode passar por lá e que o policial vai atender. Bom, o senhor entrou nesse detalhe, a gente ia falar um pouco mais adiante, mas como o senhor já disse, a questão do efetivo. A gente sabe que o efetivo de todas as polícias no estado está, de certa forma, defasado. Mas aqui Jaú recebeu uma boa notícia, né, com a chegada de mais 10 policiais militares. Eu gostaria que o senhor falasse para vocês, a gente sabe que alguns acabam se aposentando, mas sempre a chegada de novos policiais é muito bem-vinda, né, Coronel? Sim, e até porque esses policiais são policiais que se formaram semana passada. Então, são policiais, vamos dizer, que estão quentes, com tudo ali que acabaram de aprender e vontade, né? São jovens que estão com vontade de trabalhar. Tanto que a gente, né, até por precaução, para eles conhecerem a cidade, não tem nenhum da cidade de Jaú, nós temos que fazer um estágio. Num primeiro momento, eles vão trabalhar com os policiais mais experientes, vão ficar de cerca de 3 meses para que eles possam realmente assumir uma guarnição, uma unidade de serviço, e esses policiais vão ficar aqui em Jaú justamente para atender essa
falta de policiais que foram se aposentando, que foram, às vezes, até sendo transferidos, mas a maioria é policial experiente que se aposentou. Então, nós temos ainda vagas na cidade. E existe a possibilidade de novos policiais militares recém-formados chegarem aqui? Existe, sim. Existe, porque nós estamos no momento dessas transferências. Nós temos 4 datas durante o ano que há essa possibilidade. Então, pode ser que nos próximos dias mais 1, 2, 3, 4 policiais ainda cheguem aqui para a cidade, o que vai ajudar bastante. Sempre há essa rotatividade, né? 30 anos atrás, houve assim um grande aumento de efetivo, e tudo que a gente faz em políticas públicas, a repercussão vem com o decorrer dos anos. Então, o policial às vezes já trabalhava fora, e eles estão se aposentando nesse período. Nos últimos 2 anos, e talvez a gente passe ainda por 2, 3 anos, em que no estado inteiro, veja, é complicado você fazer um edital para a Polícia Militar, demora o processo de seleção, e depois o policial fica 13 meses, mais de um ano, na escola, para então ele poder trabalhar. Então, policial, um edital de hoje é policial para daqui cerca de 4 anos, efetivamente. Um trabalho longo, né? Sim. Então, porque é público, né? Tem que ter seriedade. Então, a gente, né, em decorrência de o que ocorreu 30 anos atrás, hoje está com essa dificuldade de reposição. Mas para os próximos 3, 4, 5 anos, tende a melhorar. Bom, a gente vai falar um pouco mais agora sobre os índices de criminalidade, né? Nós temos alguns dados aqui da Secretaria de Segurança Pública. Eu começo falando de um primeiro dado que chamou a atenção, que teve um aumento até, de certa forma, significativo. O coronel vai explicar melhor para a gente o porquê desse aumento, né? E também como a polícia faz a leitura desses dados. No caso das ocorrências de estupro, coronel, nós tivemos no primeiro trimestre de 2015, segundo a Secretaria de Segurança Pública, 6 ocorrências no primeiro trimestre de 2015. Já no primeiro trimestre desse ano, 2016, nós tivemos 12, então praticamente o dobro. A que o senhor acredita esse aumento e de fato a polícia tem que fazer algum outro trabalho mais específico nessa área? O que o senhor pode falar? Tá, eu acho que é bom até também dar recados, esse crime, né, absurdo, eles talvez não, certeza que existe mais estupros. E o estupro hoje, né, não é apenas a conjunção carnal, né, qualquer abuso é considerado estupro. Talvez muita gente, né, com essa abertura, com muita gente da sociedade com transparência, mostrando que são apurados, então muita gente que teria medo de contar o que ocorreu, passa a contar. Às vezes muitas mães, porque... E isso é importante, né? Importantíssimo, porque se a pessoa não falar, não é registrado. Tanto a polícia, estupro é muito social, porque nós não temos na cidade um estuprador que sai por aí estuprando as pessoas. Isso daí... São casos mais pontuais, o senhor acredita? São casos que ocorrem dentro de casa. A maioria ocorre entre familiares, entre namorados e entre vizinhos. Então, a sua grande maioria são de menores. E menores em que, mesmo que o menor conceda, né, que ele concorde com a conjunção carnal ou com abuso, ele é protegido e é considerado estupro. Mas os casos costumam ser de padrastos, costumam ser de primos e muito de namorados. E às vezes a mãe é que chama e fala, olha, eles são menores e saíram, aí pela idade é considerado estupro. O senhor citou que é um problema social. Aqui em Jaú foi implantado, inclusive, recentemente, uma boa iniciativa, que é o Centro de Referência e Assistência à Mulher, a Casa Rosa, que tem também como objetivo dar uma assistência, né, a essas mulheres que são vítimas de agressões. Como é que o senhor avalia essa nova política pública e como é que a sociedade tem que trabalhar essa questão? Sim. Tem as promotoras legais também, né, que é um trabalho de educação, né, que tem que ser realizado, porque as pessoas às vezes não sabem, como foi no caso das promotoras legais, que eu estive aqui presente, dos direitos que elas têm.
Então, é um trabalho que, às vezes, né, o próprio legislativo, né, tem feito, que ajuda demais nesse reflexo, porque é um problema social que vira criminal. Né? E a gente tem que abordar essas questões, não adianta empurrar para debaixo do tapete. Né? Antigamente, né, se tinha tabus, né? Não, tem que ser claro. Tem que ser claro, porque alguém está sendo violentado, né, nesse sentido de ou moralmente ou fisicamente e às vezes não sabe que tem proteção da sociedade, não só da polícia, até menos da polícia, mas a sociedade como um todo. Então eu acho isso é muito importante. Isso mostra desenvolvimento social, desenvolvimento da cidade. A polícia sempre vai apoiar qualquer iniciativa dessa natureza. Até porque nós tivemos... Porque isso traz reflexos depois, né? Até para a própria polícia. A maior parte dos nossos atendimentos não são criminais, são sociais. Desinteligências, né? Brigas. Isso, a chamada desinteligência, nós temos os códigos também lá, perturbação de sossego. Não até um certo ponto, às vezes uma lei pode resolver. Como nós tivemos a questão das edículas, como nós tivemos, às vezes, a questão de regulamentação de horário de funcionamento de bares locais. Tudo isso reflete diretamente na polícia, que às vezes deixa de atender um delito, realmente um crime, como um furto, um roubo, por algo que poderia ser de outra maneira transversa resolvida. E muitas vezes a diferença que o senhor citou no começo dessa entrevista, né, de um município para o outro, é até a comunicação entre as instituições, né, o poder legislativo, executivo e as demais instituições governamentais, como a própria Polícia Militar. Eu vi lá na região de Prudente, eles têm o chamado despacho social. E ele começou em Prudente e está sendo passado para as outras cidades. Depende, né, muito dos órgãos relacionados, como prefeitura, né, assistência social, juizado da vara da infância e juventude, que mais? Todos esses órgãos que trabalham com crianças, mulheres, adultos e assistência social. E a Polícia Militar ali junto. A gente vai tentar implantar isso. Eu não estou prometendo, porque eu dependo das demais autoridades. Onde a polícia lá está coordenando. Então chega uma ocorrência, vou citar um exemplo, que eu citei esse dia para a vereadora, para a Cléo, né? Caso verdadeiro. O policial chegou no local em que ele verifica que já é a segunda, terceira vez que ele chega lá e a mãe estava bêbada, com as crianças ali que estão sofrendo com isso. Aí, na triagem da Polícia Militar, eles mandam dentro de um programa que eles têm lá e dispara essa mensagem para várias entidades e depois a PM fica cobrando essas entidades, o que elas fizeram. No caso dela, ela passou a ter assistência social junto com ela para tentar fazer com que ela aceite um tratamento e com esse tratamento ela deixe de bater nas crianças, que era o que ocorria, e a viatura que vai lá foi 2, 3 vezes, se não tivesse tratamento, ela vai 4, 5, 6, 10, 20. E é um problema social. Solução. Isso. E é um problema social. E quando ela está atendendo essa ocorrência, ela não atende aquela que seria a principal, que é a violência, quando tem uma briga, quando tem um furto, um roubo. Então nós vamos tentar implementar, não estou prometendo, porque depende dos demais órgãos. E já entrando também nessa questão quanto à violência doméstica, a violência também contra a mulher, no caso do estupro, existe um projeto de lei que está tramitando aqui na casa, de autoria da vereadora Cléo Furquim, presidente do Legislativo, e também do vereador Paulo César Gambarini, que institui a lei e obriga cria, né, aquele objeto que é o botão do pânico, como é chamado. Né? Na verdade, é um dispositivo que iria ficar com a mulher que teve acesso à medida protetiva de forma judicial, e nesse dispositivo existiria um GPS, e a partir do momento em que ela se sentisse ameaçada pelo agressor,
que ele se aproximasse, ela iria então apertar esse botão, que iria transmitir uma mensagem até a base da Polícia Militar mais próxima, e aí sim a chance dela sofrer essa violência seria muito menor. De que forma o senhor avalia esse projeto? Ele ainda está tramitando aqui na casa, mas como é que a Polícia Militar vê essa iniciativa? A gente apoia todo e qualquer projeto que venha auxiliar a população e que a gente possa, né, mediante convênio, executar. Eu acho maravilhoso esse projeto. Já tinha visto, né, salvo engano, em Vitória, no Espírito Santo, pela televisão, e sim, a gente pode estar junto nessa e vamos sim ajudar. Eu acho que deve existir casos que às vezes correm em segredo, né, de justiça, e que a gente pode dar esse apoio sim. A gente percebe muitas vezes que a mulher ela tem a medida protetiva, mas às vezes a fiscalização. Isso não significa, não dá uma garantia de que ela não vai sofrer uma agressão, né? A fiscalização às vezes deixa a desejar, e talvez, né, com a obrigação de ter esse dispositivo, isso poderia ajudar, uma forma também da polícia conseguir chegar e cumprir o papel que cabe a ela, né? Você vê, usar, como eu tinha falado anteriormente, as tecnologias, né? Não importa se seja métodos novos ou tecnologia propriamente dita, eletrônica. Para avançar, né? Porque não dá para estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, você falou a medida protetiva, mas se todas as medidas protetivas tiver alguém... É muito subjetivo, né? Exato, é difícil, porque você pode estar aqui, a mulher está na casa dela, pode estar na casa de um conhecido, de um parente, e é muita gente para se vigiar. Então nós temos que ter a sociedade nos ajudando e a tecnologia hoje em dia. Seria o ideal, né? Mas é muito utópico a gente falar, a gente tem que trazer para a realidade, né? Não tem jeito. E a tecnologia hoje proporciona isso, porque... E a facilidade também, né? Ela apertando, caindo numa central, havendo uma viatura disponível, de imediato ela vai para o local, porque não é brincadeira, sabe que é sério. E a chance também desse agressor ser punido também é muito maior, né? Porque às vezes o agressor, ele infringe aquela medida protetiva, mas depois a mulher, até ela conseguir registrar, durante esse período, às vezes o agressor muitas vezes consegue fugir e naquele momento nem é preso, de fato, em flagrante, né? Isso. Veja, a tecnologia proporciona isso. Casos e mais casos, até que a gente observa na mídia aí nacional, às vezes tem a medida protetiva, às vezes a polícia é chamada várias vezes, ela é chamada, ela vai. Às vezes ela até chega no local, registra, manda via Polícia Civil, vai para a Justiça, aí aumenta, né? Agora você não pode estar a tantos metros da mulher, mas não dá tempo. Com uma situação dessa, o tempo passa a ser mais a nosso favor, a favor da mulher, que é geralmente quem precisa dessa medida, né? Um outro projeto muito importante, esse que já foi aprovado aqui pelo Legislativo, né, e vai se tornar uma lei, é de autoria também da vereadora Cléo Furquim e do vereador Gilberto Vicente. E obriga, né, faz com que as linhas do transporte público aqui da cidade, a partir das 8 horas da noite, os motoristas tenham que parar, tanto para o embarque como para o desembarque, de mulheres, né? As mulheres que estiverem querendo pegar aquele ônibus ou descerem de determinado ônibus, elas podem parar em qualquer trajeto dessa linha. Isso, lógico, para evitar que elas sejam alvos de criminosos. Isso também é uma iniciativa importante, né, Coronel? Sim, a mulher é vulnerável, é muito mais vulnerável. O delinquente, às vezes, ele vai na pessoa mais fraca, é o idoso, ele não tem escrúpulos, né? Ele vai na criança, ele vai na mulher. Então, se ela puder parar próximo à sua residência, em frente à sua residência, vai minimizar as chances dela ser agredida, dela ser vítima de algum delito. Apoiamos totalmente. Muito bem, a gente falou então dessa questão da violência contra a mulher, agora eu passo para outro dado aqui da Secretaria de Segurança Pública, que é o roubo de veículo. Nós tivemos no primeiro trimestre de 2015, 5 registros no total, e no primeiro trimestre de 2016, 7. A diferença é pequena, mas o senhor estava me contando, inclusive, já vamos citar também a área de furto aqui, né, furto em geral, menos o de veículos, nós tivemos um total no primeiro trimestre de 2015, 336 furtos. Já em 2016, 361.
quanto ao furto de veículos, nós tivemos no primeiro trimestre 51 de 2015 e 60 agora em 2016. Tá. O senhor estava relatando, inclusive antes da gente iniciar essa entrevista, que essa é uma região que realmente acaba sofrendo mais com a ação dos criminosos. No caso do furto de veículos, nós estamos no centro do estado, servido por diversas estradas e vem gente de várias regiões. E os veículos vão para várias regiões. Mas são poucos os veículos que vão. A maioria dos furtos de veículos são furtos de uso e são menores. A maioria. No primeiro trimestre, né, que eu não estava aqui, houve alguns casos de furtarem toca-CD e alguns objetos do veículo, mas a gente tem os dias que mais eles ocorrem, sabemos que são usados por menores. No ano passado foi um ano atípico, então comparando com o ano passado conseguimos um feito muito grande de abaixar o número de furtos de veículos, porque a média histórica é alta comparado com outras cidades. Mas eu posso citar casos, sem citar nomes, de menores que furtaram dezenas de veículos. Temos um menor especificamente que foi apreendido por mais de uma vez. Várias vezes, sim. Mas que por mais de uma vez ele foi recolhido por uma instituição. Quando ele sai, começa de novo o furto de veículos. Podemos ser mais específico. E tem a característica, só interrompendo o senhor, daquele furto de veículo em que as pessoas acabam utilizando as peças do Não. Aqui na cidade não. Só quando esses pouquíssimos que a gente não localiza, são raríssimos, que já soubemos de alguns casos de ir para Jaú, Piracicaba, Ribeirão Preto. Então, é muito esporádico. Na sua maioria, sim, ultimamente. Não podemos comprovar que antigamente iam mais para fora, mas eles tinham mais veículos não encontrados. Ultimamente, eles são mais recuperados e geralmente abandonados. Aí a polícia acha, foi furtado ontem, foi furtado hoje de manhã, e geralmente, às vezes aqui, olha, acontece um veículo furtado na Barra, é encontrado em Jaú. Aí mais tarde um de Jaú furtado é encontrado na Barra. E ele foi utilizado simplesmente para usar, para vir para cá, para voltar para a Barra. É uma realidade, e menores. Agora, apesar, com esse acréscimo nesses números, a polícia ela pretende continuar o trabalho da forma como já vinha sendo feito, ou tem alguma ação em específico para tentar baixar esses casos? É a ação de sempre, porque são pessoas, a gente individualiza. O roubo, que você chegou a falar, é um caso mais esporádico. O roubo, são poucos números, né? Até que o número é baixo, 7, 5 no ano passado, 7 agora, mas é a parte. Isso não é comum, e isso não tem como a gente... não, é uma pessoa que está roubando, não. Isso, às vezes, ele rouba também para cometer outro delito. Agora, o furto são pessoas específicas, como ocorreu no ano passado. Esse menor teve, de conhecimento aí da cidade, que teve uma época que muitos Fiat Uno eram furtados, e era o menor. Era o mesmo menor. E quando ele foi pego, acabou. Então, o nosso trabalho é em cima das pessoas, e nós sabemos, veja, se ele fosse maior, ficaria recolhido muito mais tempo, menos furtos na cidade. Bom, agora eu passo para um outro tipo de furto, que ele acaba gerando um dano ainda maior, porque é lógico, ninguém quer ser furtado, ninguém quer ser roubado. Mas às vezes, esse tipo de ocorrência, no caso que a gente vai falar agora, que são os furtos de fios de cobre, eles acabam trazendo um problema social para um bairro inteiro, né? Nós tivemos em várias sessões vereadores falando da Praça do Jardim Maria Luísa 1 e 2, onde foi completamente danificada, né? Criminosos acabaram destruindo, retirando a fiação. E aqui nós tivemos também um projeto de lei que foi aprovado na 16ª sessão ordinária da Câmara, de autoria do vereador Paulo César Gambarini, que exige que os comércios, as empresas que trabalham com materiais recicláveis, elas
passem a exigir no momento da compra um certificado de origem daquele fio de cobre. Isso pode ajudar a polícia nesse trabalho, coronel? Nossa, a gente só tem que aplaudir essas iniciativas, porque elas são totalmente preventivas. Diversos delitos, eles só ocorrem porque alguém compra o que foi furtado. É o caso do fio de cobre. O receptador, aliás. Isso. Se não comprar, evidentemente ele não vai furtar, porque ele vai fazer o que com aquilo? Então a gente tem que aplaudir, porque a Polícia Militar não é função dela fiscalizar ferro velho, né, que é onde eles geralmente até podem estar queimando esses fios. Mas às vezes a gente chega a ouvir, né, relatos, olha, eu senti o cheiro de fio queimado. Então, até a gente pede, viu? Quando a população perceber o cheiro de plástico, de borracha queimada, de repente, se houver uma suspeita, ou se vê saindo de um local desses, avisa a polícia. Acionar a polícia. Porque aí a gente vai tomar uma providência, porque tem que ter uma regra para ele poder queimar isso daí. Não é assim, e principalmente se ocorrer à noite, que é onde a gente... Geralmente os infratores, eles utilizam o período da noite para fazer algo de errado, né? Se está queimando, tem alguma coisa errada, aciona a polícia. Outra, se vê alguém, e geralmente à noite, subindo em poste, mexendo na fiação, e não é a empresa ali que está com o logo da empresa, aciona a polícia. Porque ele está furtando. E a pessoa ajudando nesse sentido, ela pode estar se ajudando, porque pode, de repente, o cara estar furtando e dali a pouco faltar luz na casa dela, ou a linha telefônica. Então, veja, a polícia não pode estar em todos os locais ao mesmo tempo, mas ela vê lá um veículo tipo um furgãozinho, Kombi, parada, mexendo à noite na fiação, dificilmente não será furto. Então a gente pede essa colaboração, porque aí a gente vai conseguir pegar em flagrante. É importante, né, a colaboração da comunidade e descalógico com o 90. Bom, para a gente encerrar, coronel, são muitos os assuntos, mas o nosso tempo já foi. Gostaria que o senhor falasse um pouco da atividade delegada. Qual a opinião do senhor? Qual a expectativa do senhor a respeito de uma possível implantação da atividade delegada aqui em Jaú? Bom, a atividade delegada vem sendo, né, alvo de conversas aqui entre Executivo, Câmara, Polícia há muito tempo. A polícia é favorável porque a gente sabe que onde foi implantada reduziu a criminalidade. Fala-se muito de São Paulo, mas podemos citar uma cidade que faz parte do nosso grande comando, que é Assis. Assis reduziu em muito a criminalidade. Foi alvo de algumas reportagens aí na mídia regional, né? E deu certo. Então é uma parceria, porque o policial pode trabalhar em diversas funções, e sempre essas funções elas têm algo a ver com fiscalização. Poderia trabalhar, por exemplo, fiscalizando o policial no horário de folga, o ferro velho. Mas, veja, tem que ser uma atividade do Executivo Municipal que possa ser delegada. Mas, veja, não é qualquer, não vai... O policial tem que ter algo que tenha a ver também com segurança. Então, as prefeituras às vezes colocam para fiscalizar... Não pode desvirtuar o que já é a função do próprio policial. Só coloca para ver o comércio ambulante que vende, ter o descaminho contrabando, coloca nesse tipo de função. Em alguns lugares coloca-se câmaras de vídeo, que nós nem tocamos nesse assunto, que isso daí seria a maior benfeitoria para a segurança pública municipal se houvesse câmeras nas vias. E então, em alguns locais, o pessoal fica monitorando, então ajuda demais o acionamento da Polícia Militar. Tem que ser alguma coisa nesse sentido. E Assis foi uma queda gigante em termos de furtos e roubos na cidade, graças ao emprego de policiais no seu horário de folga em atividades da prefeitura. Porque, veja, o policial está de folga trabalhando fardado, é um convênio que é feito com viatura do Estado, e ele é acionado
para alguma fiscalização. Fiscalização de bar também ocorre muito. E aí ele vê uma ocorrência, ele vai agir como policial, evidente. Ele tem o poder de polícia. 24 horas por dia. Então é mais polícia na rua. E o policial é remunerado, e diferente de quando ele faz os bicos, que ele fica se expondo, correndo riscos, ele está amparado pelo Estado, no convênio, o Estado tem seguro, o Estado... Agora, por outro lado, esse policial não ficaria sobrecarregado, coronel? Então, mas aí existem regras do período que ele pode trabalhar, que sempre são menores do que esse bico que ele faz se expondo. Então são regras, tem que ter um mínimo de descanso. Aí o policial costuma trabalhar 12 horas, descansa 24, 12 horas aqui na cidade, descansa 48. Então seria nessa folga, no meio dessa folga das 48 horas. Senão a gente não permite por causa desse estresse que ele passaria a ter. Mas nas cidades, várias cidades dos estados fizeram esses convênios e todas deram resultado. E se aqui ocorrer, vai melhorar a quantidade de policiais na rua, vai ter um serviço municipal sendo realizado e também a segurança aumentada. Muito bem, coronel, quero agradecer a sua presença aqui no Câmara Entrevista. Muito obrigado pela sua participação. Tá bom, estamos sempre à disposição, a população pode contar com a gente, 190, e a hora que precisar estaremos aqui de volta. E o Capitão Terra, por favor, me convide o Capitão Terra, porque isso vai ser, como foi o WhatsApp, vai ser também destaque em toda a mídia nacional, com certeza. Pode deixar, já está convidado então. Ficamos assim? Ele virá. Tá certo. Ele virá. Bom, Câmara Entrevista de hoje recebeu o comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior, o batalhão aqui de Jaú, Tenente Coronel Jefferson Bastos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima.